Se você sente que é desafiador vender na época do marketing de conteúdo, bem-vindo. Por um lado, o marketing de conteúdo nos cobra autenticidade. Tem muita concorrência por aí, as pessoas querem saber mais de nós, temos que ser autênticos. Por outro lado, o mesmo marketing de conteúdo ensina como fazer, fazendo sempre as mesmas coisas. E aí você fala, como é que é possível ser autêntico? Você tem que fazer 9 selfies por dia, tem que fazer conteúdo de marketing de lifestyle, tem que fazer um post contando os segredos. Como que eu posso fazer isso? Tá? E marketing e vendas é a mesma coisa, tá? Em vendas nos cobram criatividade, mas cobram também resultados imediatos. E aí você fala, eu manipulo, sigo as regras do jogo ou sou criativo? Como que eu faço? Tá? Nesse vídeo eu vou mostrar 5 maneiras de contar a sua história e se destacar a partir disso mesmo. Você é único, não tem duas pessoas iguais a você. Então vamos extrair o que tem de bom de você nesse vídeo e com isso você vai ter resultados mais rapidamente, vai ficar mais próximo da venda da melhor forma possível, com integridade, com sinceridade e com autenticidade. Vender é desafiador, né? Porém, com apoio é mais fácil. E é para isso que eu estou aqui. Eu sou o Ricardo Ricchini, sou mentor de vendas e te ensino a ganhar mais dinheiro inspirando as pessoas e mostrando como que elas fazem para confiar mais em você. Esse é o segredo para aumentar a velocidade dos negócios, ética e transparência radicais. Isso vai fazer que a sua empresa vire uma fábrica de resultados. Se você já entendeu que atalhos e manipulações não dão o resultado que você gostaria, então fica comigo, porque você vai sair deste vídeo um melhor vendedor do que você é agora. A autenticidade se afoga na cobrança de resultados. Isso é terrível. As pessoas nos cobram autenticidade, acham que para ter muitos seguidores a gente tem que ser autêntico. Por outro lado, a gente tem que dar resultado. Tem muita gente que fica tenso com o marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é você começar a dar conteúdos gratuitamente nas suas redes sociais para mostrar a sua competência. E tem muita gente que ainda usa as redes sociais como portfólio, né? Põe uma foto do que faz, compre aqui, entre comigo pelo WhatsApp, marque uma consulta comigo agora. Não é bem assim, tá? Então a gente mostra o marketing de conteúdo e o risco é, mas eu estou passando o meu conteúdo agora. Uma coisa você tem que pôr na sua cabeça, se você tem um trabalho muito bem feito, ele não é exibido no seu marketing de conteúdo. Você não vai conseguir no Instagram, numa foto, em algum texto pequenininho, passar todo o seu conteúdo. Tá? Então você vai resumir o que você faz, como você ajuda as pessoas da melhor forma possível, dando o seu melhor. Elas vão se conectar com você, elas vão ser atraídas pelo seu conteúdo e aí elas podem passar a comprar. Nesse mundo de muita concorrência, de muita desconfiança, você precisa se mostrar confiável. Tá? Então, como eu tinha dito, a autenticidade se afoga em toda essa maré de coisas que eu tenho para fazer. É muito conteúdo. Se eu não conseguir automatizar o processo, eu não consigo produzir tanto. Então, como ser autêntico e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas me amem pela minha autenticidade? Tá? A gente precisa entender alguns conceitos. Primeira coisa, vendedores que manipulam estão fazendo a mesma coisa. Tá? Eu estou usando truques, eu estou usando conceitos prontos de como fazer para que o meu cliente compre mais rápido de mim. Tá? E aí eu acho que eu estou sendo autêntico, mas eu estou mentindo. Tá? Então eu vou falar uma coisa que não é verdade, né, para que as pessoas me achem autêntico. Percebe como não faz o menor sentido? Tá? E é esse o recado que eu quero dar aqui. Quanto mais você for um bom profissional, quanto mais você produzir um bom produto, produzir um bom serviço e tiver que vender ele para que a sua empresa possa lucrar, possa se manter no mercado, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, consumista,
onde, sem lucro, nossas empresas não se mantêm. Então, se você tem um bom produto, um bom serviço, você tem a obrigação de mostrar isso para as pessoas. Tá? E aí o marketing de conteúdo é um tremendo aliado seu. Tá? O vendedor que manipula, ele não entendeu a regra do jogo. Ele está contando uma história, mas não é a história dele, é a história que ele precisa contar para vender. E isso cria uma desconexão. Em algum momento, você, e provavelmente na hora da entrega, né? Se você prometeu alguma coisa que você não pode cumprir, então na hora da entrega, no pós-venda, da maneira que vai ser feito, a pessoa vai se decepcionar com você. Não era tão bom quanto me prometeram. E aí ela não te recomenda. Se ela não te recomenda, ela também não compra. E aí cada vez mais você vai ficando isolado e cada vez mais você tem que manipular para conseguir vender. Porque no fundo você não conhece o seu cliente e o seu cliente não te conhece. Então, olha a desconexão. Vamos fazer ao contrário. Quanto mais eu for autêntico, quanto mais eu for honesto, quanto mais eu for ético e vulnerável, né, entregar o melhor que eu tenho, se esse melhor que eu tenho não é o melhor do mercado, o melhor preço do mundo, o melhor serviço do mundo, né, nunca vai ser. Pensa bem, né? A gente tem o melhor para o contexto. Então, vamos dizer assim, eu vendo alguma coisa na região onde eu moro, e para essas pessoas é muito bom, porque a logística é facilitada, eu entrego de um dia para o outro, eu consigo fazer presencialmente e o que tiver aí no contexto. Tá? Então, nesse contexto você é bom. Talvez no contexto de um outro estado, um outro país, você não consiga ser tão bom assim. Tá? Então, sempre vai ter alguém precisando do que você oferece. Se a gente fica com aquela cabeça de pensar assim, mas o meu concorrente é melhor que eu, ou essa pessoa é mais famosa, ou essa empresa tem mais recursos, a gente não tem o que fazer. Um grande diferencial do industrial para o artesanato, né, é que você consegue atender as pessoas que gostam de artesanato. Uma grande diferença de uma empresa multinacional e de você que é pequenininho, por exemplo, né, é que você consegue dar um atendimento privilegiado, você consegue ver o cliente de uma maneira que a grande empresa que vende globalmente talvez não consiga. Então, para de olhar para as coisas ruins, começa a olhar para as partes boas do que você oferece e vamos em frente. Porque aí já é a dica zero de como ser autêntico, sendo você. Tá? Então o convite é sempre olhar para dentro. Tá? Não é olhar para fora, não é olhar para o que os outros estão fazendo que eu não consigo fazer e como eu poderia fazer. O que acontece? Você começa a focar mais em produzir melhor, em como elaborar de forma que seja encantador, mas isso vai virando uma embalagem. Né? Se o conteúdo é bom, o que você tem que fazer é entender que você tem a responsabilidade de vender isso. Tá bom? E aí vai ter uma coisa assim, se eu fico embalando, né, em embrulho de ouro cada vez mais, eu não estou vendendo, eu estou preparando uma casca, e pode ser também o conteúdo, que eu quero dizer assim, quanto mais você elabora o que você faz, menos você tem tempo de vender, menos você dá dedicação ao departamento comercial. Tá? Pensa bem, tá? Porque essa é, por exemplo, a minha realidade. Eu tenho um treinamento de vendas há 1 ano e meio. O treinamento de vendas que eu tenho agora é o mesmo de 1 ano e meio atrás? É claro que não. É claro que ele melhorou. Tá? Portanto, se eu fosse pensar nisso, eu precisava ficar mais 1 ano e meio sem vender para ter o treinamento. Né? Só que ele só ficou melhor porque eu vendi muito. Tá? E eu estou falando de uma coisa que é muito óbvia no meu caso, que é um treinamento de vendas. Então eu preciso vender, eu preciso entregar, eu preciso que as pessoas validem esse treinamento para mostrar que ele é bom. E aí eu continuo vendendo. Tá? Então, um terapeuta, estou falando aqui de serviços, né? Mas qualquer coisa que você precisa entregar,
usando a sua energia vital, você só consegue entregar com prática. Aí que vai fazendo sentido. Quanto mais prática, mais você entrega. E aí você pode ser mais famoso, ou talvez você possa reduzir custos, ou você possa reduzir o tempo, porque com bastante estudo e bastante prática, talvez você não precise se dedicar tanto assim a estudar. E de qualquer maneira, você vai reduzindo tempo ou vai reduzindo dinheiro. Então, mesmo que você não consiga vender mais, você custa menos. Tá? De toda forma, ele é benéfico. Mas o negócio aqui é dizer que você vai vender cada vez mais porque a sua reputação vai aumentar no mercado. Isso é natural. Então, a maioria das pessoas que tem algo de muito bom para entregar para as pessoas patinam na falta de comprometimento com o departamento comercial, que às vezes é a gente mesmo, né? A gente desenvolve, a gente faz o marketing e a gente faz as vendas, mas a gente adora desenvolver por motivos óbvios, né? É o propósito que fez a gente montar uma empresa ou vender algum produto e algum serviço. A gente adora o marketing porque ele parece escalar algo que a gente não está sabendo fazer, que é vender, mas o que o marketing faz é trazer os interessados para a gente converter em clientes. Então, o marketing, nesse aspecto, é uma armadilha. Se eu jogo tudo para o marketing e ele começa a trazer muitos contatos para mim e eu não consigo vender, vai acontecer que eu estou represando um monte de possíveis prospects, né, possíveis interessados no que eu estou fazendo, só que eu não sei converter. Então, eu vou acumulando nãos, eu vou acumulando fracassos. Tá? Então, se eu usasse o marketing para trazer as pessoas certas para mim e eu me especializar em vender, acaba o não. Ou diminui drasticamente o não. Tá? Tem gente que fala assim, mas às vezes a pessoa não pode comprar. Mas às vezes a solução que você entrega não é para ela. Então o marketing está mal feito. Porque um marketing extremamente bem feito é aonde, e é o que a gente vai falar nesse vídeo, é aonde eu consigo me conectar com as pessoas, entender o que elas precisam, ofereço, e aí o marketing de conteúdo, ofereço algo que elas realmente estão precisando, e quando elas entrarem em contato comigo, é porque elas estão querendo o que eu tenho para vender. E, se for bem feitinho, elas sabem mais ou menos quanto custa. Elas já têm uma noção. Por exemplo, o meu treinamento de vendas é para pequenos empresários, é para microempresários. Se eu estou prometendo entregar um trabalho bom para microempresários, então, pela coerência, o preço não pode ser muito alto, porque o preço muito alto vai ser adequado para grandes empresas, mas não para pequenas. Então, pela coerência, o meu preço tem que ser acessível para indivíduos, para pequenas empresas. Senão, não faz sentido. Estou prometendo para a pequena empresa a solução quando vem custa uma fortuna. Isso causa desconexão, isso causa desconfiança. Então, de alguma forma, eu tenho que prometer, mesmo que eu não fale o preço, isso é um grande tabu e assunto para outro vídeo, às vezes eu não falo o preço, eu não consigo, na verdade, mostrar o preço na hora, não tenho uma tabela de preço pronta, mas eu tenho que deixar claro que ele é compatível com as pessoas. A gente pode usar do tipo, o preço parcelado aí é o preço de uma pizza por mês, né? Tem outros vídeos meus falando sobre isso, como que você reduz em unidades analógicas que fazem sentido para o cliente. Depois busca isso. Tá? Quando eu consigo dar uma noção de valor sem falar o preço, eu estou falando mais ou menos quanto custa. Por que às vezes a gente não fala preço? Porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho e diminuir a percepção de custo. Então, às vezes, eu preciso de uma conversa com o cliente para mostrar isso claramente. Mas o marketing de conteúdo vai trabalhando isso. Tá bom? Enfim, o que eu estou ensinando aqui é tudo o que o pequeno empresário quer, é tudo que as empresas com propósito querem. Vender sem vender. Quanto mais a gente se responsabilizar pelo comercial, mais a gente está entrando no modo vender sem vender. Por quê? Eu tenho mesmo que entregar isso, isso é muito importante. Portanto,
eu tenho que vender. Quando você faz esse movimento consciente de focar no departamento comercial, você vai ver que não tem que manipular, que não é desgastante, que não vai ser excluído da sociedade porque você vende. Pelo contrário, quando você tem alguma coisa boa, as pessoas querem, elas te agradecem por isso. Quando você faz isso, você vai trabalhar a sua reputação, a sua autoridade, você vai começar a entregar conteúdo gratuito, porque você sabe que isso é só a pontinha do iceberg para tudo que você tem para oferecer. E aí você começa a vender sem vender. Você está só entregando o seu melhor o tempo todo, não está falando de venda em momento nenhum. Né? O ideal, e isso é possível de acontecer, né? Não é uma utopia, é quando as pessoas, você oferece alguma coisa, elas já sabem, têm uma ideia de custo, elas têm uma boa noção do que você vai entregar, cria-se uma grande expectativa. Se tudo isso que ele ofereceu até agora é bom, imagina se eu contratar. Né? E aí você consegue fazer com que a pessoa não pergunte quanto é e nem faça 1000 objeções. Você consiga que ela fale assim, aonde que eu assino? Né? Então isso não é utopia, isso é realidade. Quanto mais você se responsabilizar pelas vendas, né? Entender que a responsabilidade de entregar o que você tem de melhor é comercial, é vendas. Todo mundo vende o tempo todo, mas a gente acha que tem que fugir nessa hora. Né? Aí, de novo, a gente elabora cada vez mais e vai ficando cada vez mais caro, né? Mais tempo de desenvolvimento e eu não vendo e eu vou criando um rombo na minha empresa. Né? E a outra coisa é eu ficar jogando toda a responsabilidade para o marketing. Isso é uma ratoeira, né? É uma armadilha. Então, eu tenho que entender que boa parte do meu esforço na empresa ele tem que ser focado em vendas. E isso vai aliviar todo o processo. Né? Se o meu compromisso é em vender e eu tenho um produto satisfatório, né, todo mundo fica feliz. Vendendo bastante, eu posso entender pela prática da minha entrega que eu podia melhorar alguma coisa ou outra. Então não tem que ficar elocubrando 1000 vezes o que eu tinha que melhorar nesse serviço. Né? Eu simplesmente melhoro automaticamente a partir das vendas e não o contrário. Né? Senão a gente sempre está distante de vender porque nunca está bom. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar autossuficiente. A gente trabalha com uma autocrítica elevada. Né? A autocrítica é muito bom, né? Mas quando ela é alta demais, na verdade não é autocrítica, é uma autossabotagem que está fazendo você sair das vendas porque nunca está bom o suficiente. Deu para entender isso? Dá para ir em frente? Então agora na prática eu vou passar as 5 maneiras de vender mais contando a sua história. Tá? E a primeira coisa muito importante se for o caso, pega uma caneta, anota aí, porque às vezes é um conceito que você não está acostumado e ao colocar no papel, ao escrever um pouquinho, vai tangibilizando, né? Você vai documentando, e isso é muito importante. Então, a primeira coisa, por que você faz o que você faz? Não é o que eu tenho que ter a partir do que eu faço, né? É por que você faz o que você faz. De outra maneira aqui, como você resolve os problemas dos seus clientes. Né? Então, como que eu resolvo? Eu resolvo a partir de um treinamento, eu resolvo entregando algum serviço, algum produto. Não, estou perguntando, por que você faz o que você faz? Isso vai trazer a sua autenticidade. E às vezes essa é uma resposta difícil de dar. Tá? Mas não é possível você se mostrar para o mercado se você não consegue transmitir por que você faz o que você faz. Tá? Se não tiver junto com a sua promessa, com a transformação que você oferece para as pessoas, o que te motiva, né? O que faz você levantar da cama todos os dias para ajudar os outros, elas não conseguem entender, elas não conseguem se conectar. E aí você entra no mar da concorrência, né? Que eu falei no começo do vídeo. Como que a gente pode ser autêntico com tanta cobrança? Né? Fala para você mesmo e depois fala para o seu público. Eu faço o que eu faço porque... eu vou dar um exemplo aqui falando de mim para ficar um pouco mais fácil de entender. Né? Eu
Por muito tempo eu não entendia as regras do jogo de vendas. Eu nunca gostei de manipular, assim como o ser humano não gosta, mas entendia que se eu não manipulasse, eu não conseguia vender. E isso fazia eu me afastar das vendas. Eu não conseguia prospectar porque eu não tinha coragem de mentir para o cliente. Né? Mentira é igual manipulação. Né? Manipulação é quando você trabalha para o ganho próprio. Eu, por exemplo, vou vender um celular, tenho 3 tipos na minha loja, mas o celular piorzinho é o que dá mais comissão de vendas para mim. Né? Então eu vou ficar empurrando o celular que me dá mais comissão. Ou seja, pelo meu interesse eu fico inventando motivos de fazer a pessoa comprar o que eu quero que ela compre, não o que é melhor para ela. Isso é manipulação, tá bom? Quando eu manipulo, eu me sinto um crápula, eu me sinto um porcaria, né? Eu posso até prosperar em dinheiro, mas a minha vida vai ficando miserável. E aí, depois que a pessoa compra o tal do celular, ela vê que não funciona, os amigos dela falam que ela comprou errado. De quem que você comprou? Daquele vendedor porcaria, daquele crápula. E eu sinto isso na pele. Eu vejo cada vez menos gente vindo na minha loja e aí eu tenho que aumentar a manipulação. Isso destrói a autoestima do vendedor, coloca ele doente, coloca ele para não vender e depois de um tempo vem a falência. Tá? Então, compartilhar o porquê você faz o que você faz não só influencia as pessoas, como fidelizam elas. Tá? Então, só para completar o raciocínio, eu tive muito problema com isso. Eu não entendia o porquê que as pessoas, que o padrão de mercado é manipular, se isso é horrível. Tá? E eu não manipulava. E aí eu comecei a entender que eu tinha que estudar muito mais sobre várias coisas, sobre técnicas de vendas, que eu me afastava delas e entendendo que cada vez, quanto mais eu estudava, mais eu enxergava formas de fazer isso de maneira honesta. E quanto mais eu fazia isso de maneira honesta, mais a minha reputação crescia. Quanto mais a minha reputação crescia, mais eu vendia porque eu era indicado. Uma indicação é uma venda 50% feita. A pessoa já vem com confiança estabelecida. Né? Tal pessoa me indicou, falou que você é bom. O que significa isso? Reputação emprestada. Tá? E aí fica mais fácil. Eu transformei isso numa metodologia. Então, por que eu faço o que eu faço? Porque eu não quero que as pessoas sofram como eu sofri. Né? Eu não quero que as pessoas perpetuem essa manipulação que gera desconfiança, porque isso não vende. Eu quero que as pessoas alavanquem os seus negócios a partir da integridade. Então, não estou querendo ir para o céu, né? Eu estou querendo que as pessoas vendam mais. E eu adoraria que quando eu fosse comprar, tivesse um vendedor íntegro e honesto aliado a mim, querendo me entregar o melhor. Tá? Então, é óbvio, mas se eu não falo isso, as pessoas não conseguem entender, tá bom? Segunda maneira de vender sem vender, né? De vender baseado na sua autenticidade, em quem você é evoque pela emoção. Tá? E aí a gente pode assim pensar num ator, numa atriz que você gosta, num escritor de sucesso, num diretor de cinema, num fotógrafo, em artistas. Tá? O que eles têm em comum? Eles fazem você se sentir como se estivessem com eles no momento em que eles estão entregando. Então, um ator muito bom faz você entrar no filme, né, entrar na peça teatral, o que for, e você fala assim, uau, na verdade você não fala nada, você só flui junto com o ator. Né? Um diretor que consegue gravar um bom filme, né, ele está fazendo a mesma coisa. Um fotógrafo que tira uma foto extraordinária, você fala assim, nossa, né, parece que eu estou me sentindo lá. De novo, você não pensa isso, mas você é como se você estivesse. Então é fluido, justamente, não tem palavras para você descrever isso. Tá? Então, se você consegue fazer isso da mesma forma, evocando sentimentos nas pessoas, elas vão fluir. Tá? E isso só consegue ser possível a partir da sua autenticidade. Tá? Então, eu acredito tanto no que eu estou fazendo neste vídeo, né? Tudo que eu estou falando aqui, tenho tanta convicção de que isso é verdade, que a única coisa que você pode fazer é fluir comigo ou se desconectar.
né? Não tem mais meio termo, não tem mais ou menos, né? Pode ter gerentes de venda aqui falando assim, o Ricardo tá louco, ele tá falando de autenticidade, eu quero resultado, se não bater a meta no final do mês, eu mando todo mundo embora. Então, essa pessoa não vai assistir esse vídeo. Ela já tinha se desligado com 3 minutos de vídeo. Mas se você está aqui assistindo, você está se conectando comigo, querendo saber mais. Como que eu faço isso? Como que a gente consegue mesmo vender com propósito? Como que eu faço para vender me conectando ao cliente? Fazendo ele confiar em mim. Tá? Então, os seus clientes são humanos e se conectam a partir de histórias. Você vai conseguir fazer isso contando as histórias. Tá? E isso pode ser histórias engraçadas, histórias, eu gosto de falar de cases de fracasso, né? Eu já aprendi o que não é para fazer. Né? E aí eu conto uma história que acaba sendo engraçada para gerar contexto para falar, o certo é esse. Né? Esse é o caminho. Portanto, faça dessa forma. Né? Eu estou aqui oferecendo o meu trabalho, eu estou aqui com um produto que pode mudar a maneira como você vê as coisas. Você vai. Quer experimentar? Né? Ah, sim, quanto custa? Como vai? E aí a negociação vai em frente. Tá? 63% dos consumidores pesquisados, né? Então não é só os consumidores, é dentro dessa pesquisa que a Century, que é uma empresa de consultoria, né? no mercado digital, 63% dos consumidores pesquisados preferem comprar de empresas com propósito. Então, assim, não esconda o seu propósito, exponha o seu propósito. Isso é muito importante, é isso que vai fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, se você desenvolve algo muito bom, crie a responsabilidade de falar isso para as pessoas, tá? Porque isso é o que vai fazer as vendas acontecerem. Você pode chamar de marketing, não tem problema nenhum. Tá? É o marketing da sua reputação pessoal, da reputação do seu serviço, da reputação do seu produto, que você está expondo para que as vendas aconteçam mais rápido. Se você está sofrendo com quanto custa, né? Mas eu não posso agora, eu tenho que pesquisar, depois a gente vê. Você não está conseguindo demonstrar o valor que você tem e o que você está vendendo tem. Né? Então, antes de ficar querendo criar truques, né, ou métodos mágicos para converter objeções em vendas, volta para trás, entende por que você faz o que você faz e comece a envolver as pessoas com as suas histórias. Bom? Terceira maneira de vender sem vender, envolva-se com os seus clientes. Tá? Os clientes pensam de forma mais positiva sobre você se você tiver um conteúdo relevante, que eu estava falando do marketing de conteúdo, né? Se você tiver um conteúdo valioso para eles. Se eles não conseguirem se conectar com você, então não tem muito o que fazer. A gente fala assim, mas a Coca-Cola só faz propaganda de vendas. Mas olha a tremenda conexão que a Coca-Cola fez com seus consumidores durante décadas e décadas. Hoje em dia abra a felicidade. Mas durante décadas e décadas eles consolidaram essa questão de confiança para quem gosta de Coca-Cola e agora eles não precisam falar mais nada, eles só estão lembrando o cliente, abra a felicidade quando você for no supermercado, quando você for num bar, quando você for num restaurante. E as pessoas fazem isso. Né? Hoje em dia é um slogan, hoje em dia é um lembrete, mas tudo isso foi construído durante o tempo, décadas e décadas. Né? Como é que você quer só vender se ninguém te conhece? E aí acho que o mundo é injusto, né? Aí acho que os concorrentes são desleais. Não, começa a construir agora. Tá? Você pode imaginar que os algoritmos das redes sociais trabalham de forma automática, fazem quantos posts eu tenho que ter, quantas pessoas têm que curtir o meu conteúdo, quantas pessoas têm que me seguir. Mas os algoritmos, para não dizer que é infalível, né, na grande maioria das vezes, isso acontece com o Google, com o Facebook, com o Instagram, com o LinkedIn. Né? Os algoritmos são baseados em comportamentos humanos. Então, assim, no Google, se muitas empresas estão falando de mim, eu tenho relevância, né? Para o bem ou para o mal. Está todo mundo falando mal de mim, essa reputação vai aparecer. Né? Então, grandes empresas onde só tem reclamação, eles aparecem. E tem empresas ou tem políticos que dizem, não importa se falem bem ou de mal, se falem bem ou se falem mal, desde que falem de mim.
tá? Eu não aconselho isso para pequenos empresários, para microempresários, para vendedores, tá? Você tem que ter a reputação ilibada, como se diz também na política, tá? Então, de novo, falando sobre os algoritmos, se falam muito de mim, então eu tenho relevância. Como é que funciona isso no Google? O Google vai olhar a sua relevância, a sua autoridade, a sua reputação, vendo quantos links tem para o seu site, por exemplo. Então, se tem bastante link, eles vão olhar, peraí, mas esses links estão falando sobre o mesmo assunto? Então, eu vendo açúcar, estou chutando qualquer coisa assim, e todos os links que tem para o meu site estão falando sobre açúcar, sobre adoçante, sobre carboidrato e tudo mais. Aí o Google vai falar assim, poxa, falam bastante dessa pessoa e falam sobre os assuntos que estão dentro do assunto do site. Então, ele começa a subir no ranking. Tá? Isso eu estou dizendo assim, não adianta você falar de um assunto e começar a fazer link com um monte de site que não tem nada a ver, porque o Google não é besta. Né? Instagram. Tem um monte de gente curtindo um conteúdo, mas esse conteúdo não tem nada a ver com o que eu quero vender. O Instagram vai entender que aquele assunto que foi mais curtido é o mais relevante. Ele vai começar a atrair pessoas para aquele conteúdo e não para o que você está vendendo. Então, não confunda o algoritmo, né, do Instagram ou das redes sociais ou dos sites da internet. Você tem que falar de um assunto, tem que ser coerente sobre esse assunto, falar cada vez melhor sobre isso, se conectar com as pessoas que poderiam ter um potencial de compra. Vender sem vender. Né? Quando você fala assim, o único posto que você tem é compra, compra, você precisa, usa gatilho mental de medo, né? Se você não comprar de mim, você vai perder, hoje o último dia, você está criando distanciamento. As pessoas nem entendem por que elas precisariam do que você oferece, mas você está lá oferecendo. Ao contrário, se você fizer, dar o seu melhor, entregar conteúdo, e aí as pessoas começarem a compreender, de novo, as pessoas que não vão comprar de você, elas não têm que estar perto de você nas redes sociais, né? Digo como um processo de vendas, né? Se não vai comprar de você e se você der atenção para essa pessoa, você está perdendo seu tempo, está gastando sua energia e não vai ter retorno sobre isso. Bom, é isso. A gente nunca esteve tão perto, tão próximo das marcas como hoje. Então, o que você tem que fazer é construir pontes, né? O que é construir ponte? Antes as empresas estavam lá na indústria e o cliente ia no supermercado e comprava um produto. Né? Hoje em dia está tudo muito vivo, está tudo muito presente. Eu tenho a possibilidade de falar com os meus consumidores pelas redes sociais, isso é muito rico, é muito valioso. Né? Nunca foi tão fácil ser memorável, né? Então, quando eu vou fazendo essas conexões com as pessoas que podem comprar de mim, eu estou criando pontes, possibilitando que elas atravessem para o meu lado. Se eu não crio as pontes, eu vou ficar sempre criando uma distância, criando um atrito. Né? Como que eu vou chegar até você sem ponte? Né? Manda inbox. Isso não funciona. Tá? Quarta maneira de vender sem vender, mostre os bastidores. Tá? Os vendedores têm uma lei que é nunca abra a sua planilha de preços. E eu concordo, você não tem que fazer isso de forma alguma. Mas você pode contar detalhes do processo produtivo, de como foi feito, como você elaborou o processo, como você desenvolveu o seu produto, o seu serviço, para aonde você foi, que viagens você fez, que estudos você fez. E não quais são os seus diplomas, quantos anos você pratica a sua atividade. Tá? Não estou dizendo que isso é errado, a gente está falando aqui de marketing de conteúdo, de como você exprime o que você tem de melhor pela autenticidade. O que tem de autenticidade em falar, eu faço isso há 10 anos, eu tenho o diploma de tal faculdade importante, eu fiz um MBA não sei aonde. Todo mundo que fez pode ter isso não é autenticidade. Agora, eu fiz o MBA e vocês não acreditam, eu tinha que pegar ônibus para ir até lá. Dá até vergonha de falar sobre isso. Putz, mas olha só, eu fiz todo esse esforço e consegui. Está contando uma história da jornada do herói. O MBA é igual de todo mundo, só que você se esforçou mais que as pessoas. Essa história é única sua. Bom, entende o detalhe disso?
Tudo bem o diploma que você tem, como você conseguiu conquistá-lo? Foi diferenciado? E todo mundo tem uma história própria para contar. Foi esforçoso? Teve noites sem dormir? Né? Teve que acabou um namoro, né, por causa disso? Conta isso como algo que fez diferença na sua vida, tá? Que impactou a sua vida. Porque se impactou a sua, vai conectar com as pessoas que dão valor porque você tem. Tá bom? Então, profissões, funções, cargos, produtos, serviços, eles mais ou menos são todos iguais. Tá? Não tem como você ter um produto extraordinário, espetacular, que ninguém nunca teve na vida. Isso é mega difícil. Isso é para um ou outro. E aí vira os unicórnios da internet. Tive uma sacada que ninguém teve. Extraordinário. Mas, para a maioria de nós, a gente vende algo mais ou menos igual que todo mundo tem. Isso é bom, porque você já começa a vender algo que as pessoas têm noção do que é e sabem mais ou menos quanto custa. Porque se tiver muita dúvida, mais trabalho, mais atrito, mais eu estou me distanciando, mais eu tenho que me esforçar para oferecer isso. Tá? Treinamento de vendas. Todo mundo sabe o que é. Eu tenho que ficar falando dos meus diferenciais, com o que eu quero me conectar, com o que eu não quero me conectar, com o que eu sou contra em relação a treinamentos de vendas. Tá? E o que eu ofereço, qual é a transformação que eu ofereço. Tá? É isso que importa. Isso é uma história só minha. Quanto mais eu falar isso, mais eu consigo ser imprescindível para as pessoas. Tá? Não é uma coisa, legal. Não, fica uma coisa que as pessoas querem consumir porque elas se conectaram comigo. Tá bom? A verdade vende. Quinta maneira de vender sem vender, quinta maneira de você conseguir expressar a sua autenticidade a partir de histórias é não leve os negócios tão a sério. Tá? Ficar com um texto, né? Ou aquela foto que eu apareço assim, né? Sempre. Isso não conecta com as pessoas, isso não tem autenticidade. Isso é a maneira. Imagina, quantas fotos você já não viu de gente fazendo assim, né? Todo mundo faz isso, onde está a autenticidade nisso? Tá? Não é para ser palhaço, a não ser que o que você venda funcione bem com humor ou que você tenha isso dentro de você, que funcione. Aí sim, as piadas que você vai contar, a maneira divertida como você vai se expressar, ela é sua. Tá? Mas se você estiver forçando isso, não vai funcionar, porque não é seu, não é autêntico. Tá? Então, é óbvio que o seu trabalho é muito sério, é óbvio que o que você entrega é muito importante. Porém, não leva isso tão a sério a ponto de engessar a maneira como você se comunica. Tá? E isso pode ser na rede social, isso pode ser no seu grupo de network, as pessoas com quem você se conecta e a maneira como você aborda o cliente. Né? É fácil de você ver aonde não tem autenticidade em vendas. Imagina você recebendo a ligação, imagina não, lembra, né? De quando você recebeu a sua última ligação do telemarketing. Não tem autenticidade nenhuma ali, porque você talvez seja até proibido de ser autêntico. A pessoa pode ser mais divertida ou não, mas, no geral, olá senhor, tudo bem? Eu tenho aqui uma oferta irresistível. Você fala assim, meu Deus, o que significa esse meu Deus? Eu quero desligar rápido o telefone porque estão me enchendo o saco. Não foi criada nenhuma conexão. Ninguém quer saber o que eu quero de verdade, só estão querendo empurrar. Né? E ainda é uma pessoa que está fazendo um processo mecânico. Zero autenticidade. Tá? Imagina se alguém do telemarketing não levasse tão a sério e fala assim, Ricardo, você está precisando aí de algum produto a mais para o seu celular? Eu falei, não, estou muito satisfeito, está muito bom. Tá brincando, fala aí para mim o que você tem. Eu duvido que você tenha um negócio tão bom quanto tem para oferecer assim. É diferente, né? Eu falo assim, como assim? Mas eu estou falando aqui a brincadeira do telemarketing. É só para você colocar num contexto. Se você recebesse uma ligação de telemarketing bem diferenciada, é capaz que você desse mais alguns minutinhos para a pessoa falar. E aí nisso ela consegue te convencer, se ela tiver um produto bom, se ela tiver um serviço que você precisa, e se tudo isso for verdade. Porque aí não precisa manipular. Aí eu inspiro as pessoas a confiar em mim e comprar mais de mim. Tá bom? Espero que dê para entender. Essas são as 5 maneiras de vender sem vender. Eu sou o Ricardo Ricchini. Eu ensino você
a vender inspirando o seu cliente, fazendo ele confiar em você, e é assim que os negócios vão funcionar mais rapidamente. Até o próximo vídeo.